Plenário aprova projeto que concede o abono Fundeb a profissionais da rede pública de educação do Estado e da FAETEC. Comissão de Constituição e Justiça analisa mais de 2.500 projetos em 2023. E Palácio Tiradentes abre exposição com pinturas sacras sobre São Francisco de Paula. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O plenário aprovou na sessão desta terça-feira o projeto de lei complementar do governo que concede aos profissionais vinculados à Secretaria Estadual de Educação e da FAETEC o abono Fundeb. O abono deve ser pago aos servidores que estavam nos quadros da SEDUC em novembro deste ano, funcionários terceirizados ou que tenham contratos temporários, e os servidores da FAETEC também terão direito ao benefício, como definido por emendas parlamentares. O governo ressalta que o pagamento é uma medida excepcional e transitória do exercício de 2023 para cumprimento do limite mínimo de 70% com o pagamento de profissionais da educação básica previsto em lei. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. É importante no sentido de valorizar os profissionais da educação, não só os professores, mas toda a comunidade escolar, mais os da FAETEC, além também dos professores temporários. Pela Comissão de Orçamento, a gente estima em torno de 350 milhões, em torno de 70 mil servidores. Nós estamos calculando que esse abono possa ser na faixa de R$ 4.500 a R$ 5.000, né? Então é um Natal mais feliz, merecido, né, para os professores. Também foi analisada a mensagem do governo que internaliza o convênio do ICMS, que autoriza os estados a concederem redução na base de cálculo do imposto nas operações de importação realizadas por remessas postais ou expressas. Desta forma, a carga tributária passa a ser de 17% quando a encomenda internacional tiver sido submetida ao regime de tributação simplificada. Segundo o governo, a medida cria uma nova sistemática de tributação do ICMS para remessas internacionais e torna viável a fiscalização e cobrança do tributo nessas operações. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Hoje, você pela internet, você compra eletronicamente nos sites, principalmente da China, com produtos de muito boa qualidade, com preços bem reduzidos. E você não paga ICMS, né? Então, a rigor, você tem um fluxo muito grande, porque o correio é que entrega, você não tem nem noção desse volume, porque vem lacrada o produto da compra. A União resolveu diminuir esse valor através de um convênio com o FAS e passar a tributar. E a gente não pode ficar diferente dos outros estados. Então é um projeto de internalização de convênio que eu acho que ajuda a normatizar o país e ajuda também a melhorar no tempo a nossa própria arrecadação de ICMS. E os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que estabelece a Lei Orçamentária Anual de 2024, que prevê um déficit de 8,5 bilhões de reais para o ano que vem, com receita líquida de 104,6 bilhões e despesas da ordem de 113,1 bilhões de reais. 3.034 emendas dos parlamentares foram incluídas no texto original, o que equivale a mais de 98% das sugestões apresentadas. Outro destaque no orçamento do próximo ano foi a inclusão das emendas impositivas. Os recursos dessas emendas serão retirados de 0,37% das receitas dos impostos. 30% vão para a educação, 30% para a saúde e os 40% restantes para indicação e uso livre dos parlamentares. Cada deputado terá aproximadamente R$ 2.700.000 para destinar a diferentes áreas. A matéria retorna à pauta para a votação do texto final nesta quinta-feira. E também volta à pauta para a votação do texto final nesta quinta o projeto do Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024-2027. 206 emendas dos parlamentares foram incluídas ao texto original do governo.
Já o projeto que cria o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, teve 50 emendas acatadas pela Comissão de Orçamento. Uma delas foi a do deputado Luiz Paulo, que inclui as despesas com segurança pública. Outro projeto votado é que autoriza o governo a criar uma delegacia especializada para a prevenção e investigação de crimes que ocorrem no trânsito. A proposta da deputada Franciane Mota tem o objetivo de dar celeridade nessas investigações. Esse projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo do Rio pode ser autorizado a criar o programa Polícia Residente nos batalhões e outras unidades da Polícia Militar do Estado. A ideia do deputado Márcio Canella é que soldados, cabos e sargentos sejam alocados nos batalhões localizados nos municípios em que residem. O policial que aderir ao programa terá prioridade para trabalhar perto de casa. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Já o deputado Rodrigo Amorim apresentou o projeto que declara o fim da pandemia de Covid-19 e revoga as leis temporárias criadas em função da epidemia da doença. A proposta recebeu 3 emendas e retorna para a análise das comissões. E o deputado Jair Bittencourt quer alterar a lei que determinou o controle e a substituição da frota de transporte escolar da rede pública estadual de ensino. O parlamentar quer ampliar o prazo para a adequação dos veículos, que terminaria em dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2025. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. A Comissão de Constituição e Justiça encerrou os trabalhos de 2023 com recorde de votação de projetos na Alerj. Ao todo, a comissão avaliou mais de 2.500 propostas, sendo mais de 100 delas na reunião desta quarta-feira. Boa parte das propostas também foi aprovada em bloco e garantiu a celeridade dos processos. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, destacou que essa atuação da CCJ, além de dar agilidade ao parlamento, também valoriza as demais comissões e amplifica cada vez mais o debate na casa. Nós batemos um recorde histórico na Assembleia Legislativa, mais de 2.400 até hoje projetos que foram tramitados aqui na CCJ, discutidos aqui, e com os mais de 100 projetos nessa última sessão do ano, nós superamos a marca de 2.500 projetos. Então, muita satisfação, porque isso tem dado produtividade, era um acordo que a gente tinha feito, agradecendo desde já a confiança do presidente Rodrigo Bacelar e toda a liberdade que ele tem dado para os membros da CCJ atuarem. Não há nenhum tipo de pressão política, não há nenhum tipo de interferência na condução, na pauta da CCJ. A gente também se esquiva de fazer qualquer tipo de discussão ideológica aqui. É analisado exclusivamente o mérito dos a constitucionalidade, a forma dos projetos, e o mérito é discutido em plenário. A partir daí, nós também definimos que com o trabalho da CCJ, com alta produtividade, isso valorizaria as comissões temáticas, porque o projeto é discutido aqui, circula nas comissões temáticas e, enfim, vai a plenário, acabando com aquela prática de dar parecer verbal em plenário, o que empobrece a discussão. O deputado Fred Pacheco também destacou o saldo positivo da CCJ e lembrou que este é o resultado de um trabalho conjunto e com um alto nível de debate. Toda a equipe fez um trabalho incrível, todos os deputados que também fizeram parte, e eu acho que é isso, a gente está buscando esta produtividade com qualidade, né? Não é só votar o número de projetos, mas sim fazer uma análise profunda, discutir os temas, né? Eu posso destacar aqui que o debate foi de altíssimo nível, então isso faz com que o parlamento ele se mantenha no mais alto nível, e eu fico feliz em ter, de alguma maneira, também contribuído para essa história. Com mais uma grande discussão na CCJ e voto divergente da deputada Célia Jordão, o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Estado, recebeu parecer favorável às emendas de plenário e avançou para debate na Comissão de Meio Ambiente. De acordo com o Mink, esse é um projeto que já vem sendo discutido há 3 anos e o Rio de Janeiro é o único estado que ainda não possui um sistema de unidades. Portanto, a expectativa agora é quebrar esse retrocesso e conseguir a aprovação da proposta, que está em regime de urgência na Casa. O Rio foi ficando para trás, é o único que ainda não tem. Nós apresentamos há 3 anos esse projeto, teve audiência pública, 240 emendas, acordo amplo com a CEA e com o INEA, né, também com a Defensoria, e um relatório muito bom do deputado Amorim, e algumas das questões levantadas pela deputada Célia foram incorporadas.
Isso está em urgência e agora vai à votação em plenário. Por que é importante cada estado ter o seu sistema? Vamos dar um exemplo. Reservas extrativistas marinhas. Nós temos aqui no Rio, eu mesmo criei uma Resex marinha em Itaipu-Piratininga. Em Mato Grosso não tem, porque não tem mar em Mato Grosso. Então, cada estado pode fazer adequações, não perdendo o prumo do sistema nacional. As concessionárias públicas de água e esgoto do estado poderão ter que indenizar municípios que tiverem realizado gastos que eram de responsabilidade dessas concessionárias. O projeto de autoria conjunta da deputada Lucinha e dos deputados Luiz Paulo e Filipinho Raves recebeu o parecer pela constitucionalidade aqui na CCJ e avança para aprovação em plenário. Eu estou vivenciando isso na minha cidade, como eu já falei aqui na nossa comissão aqui, que Águas do Rio ela não está acompanhando uma obra estadual que está acontecendo, de uma média de 15 ruas a serem asfaltadas, e nessas ruas tem valas negras, esgoto a céu aberto, e o estado não pode licitar hoje o tratamento do esgoto, então é uma obrigação da Águas do Rio e ela não está cumprindo. Então a gente, através de uma coautoria com a deputada Lucinha, com o deputado Luiz Paulo, a gente aprovamos aqui o projeto aqui na CCJ, agora vai para outras comissões e a gente espera que aprove, porque faz com que a concessionária reembolse o valor investido pelos municípios e pelo estado. Ou seja, se é uma obrigação da concessionária Águas do Rio, ela tem que pagar os municípios para fazer. Não dá para o município ficar aguardando a Águas do Rio tomar uma decisão que eles têm até 10 anos para poder fazer todo o saneamento, que é o compromisso deles. Não dá para esperar 10 anos a população aguardando chegar o tão sonhado asfalto e ter que ficar aguardando a Águas do Rio fazer o esgoto para poder a obra acontecer. O Palácio Tiradentes inaugurou nesta quarta uma exposição de pinturas sacras aberta ao público. A mostra reúne trabalhos do artista plástico Pedro Pereira. O santo, muito cultuado na Igreja Católica, ficou conhecido por milagres como curas de doenças e até ressurreição. Os quadros realistas, pintados em óleo sobre tela, reproduzem algumas cenas do cotidiano de São Francisco de Paula. Ele, por exemplo, não comia carnes. Eu pintei sobre a vida de São Francisco a pedido, de certa forma, da produtora Novo Louvor, e sugeriram que eu fizesse uma exposição sobre a vida dele. Eu fui, então, estudar sobre a vida dele, porque eu também não sabia muita coisa sobre. Fui estudar e comecei a produzir os quadros para a exposição. Foi uma ideia muito feliz, porque é um grande santo, um santo que viveu em Paula, na Itália, e que é atribuído vários milagres. É um eremita que se dedicou exclusivamente à causa dos pobres. Ele é um símbolo de vocação, a vocação cristã católica. E o Pedro foi muito feliz em abordar esses assuntos, inclusive com a pintura dele, de determinados fatos que aconteceram realmente, que foram comprovados. Em uma das telas, o artista se inspirou na história da mãe, que sofria de uma doença até então incurável. A esperança e a fé tocaram o coração dele, que fez essa pintura, usando Dona Ione como modelo. É o sinal do milagre que vai acontecer na sua vida, da sua vista. E realmente, assim, a cada dia eu estou melhorando mais com o tratamento. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque pelo carinho dele, a preocupação, né? Ficou belíssima, não ficou? Eu achei linda. E assim, o resultado é o que está acontecendo. E eu estou aguardando esse milagre com toda a força e fé, né? Porque a gente tem que ter a fé na frente, né? O Pedro nasceu e foi criado no Complexo da Maré. Percebeu o dom para a pintura ainda criança, mas foi aos 14 anos que ele começou a dar os primeiros passos na carreira de artista plástico. Pedro foi surpreendido com uma bolsa de estudos para ingressar em um ateliê de pintura realista. Agarrou a oportunidade como tudo que faz na vida e descobriu um mundo até então desconhecido. Toda oportunidade que eu tinha para fazer cursos de desenho, e lá tinha muitas instituições, né, que dava bolsa para as pessoas estudarem diversas coisas, né, seja idioma, seja desenho, enfim. E aí eu sempre buscava fazer parte, até que os desenhos chegaram na mão do meu professor do ateliê de pintura, né? E aí ele viu meus desenhos, viu um potencial, né? Me deu uma bolsa
E aí, com 14 anos, eu entrei no ateliê dele, comecei a estudar desenho e pintura realista na Tijuca. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, né, na verdade, me tornei assistente dele. E hoje eu sou professor nesse ateliê. Para a exposição do Palácio Tiradentes, Pedro teve apoio de um produtor cultural que ficou surpreso com os trabalhos feitos por ele. Foi bem acima do que eu esperava, na verdade, né? A gente, como o próprio Pedro comentou, né, nós tivemos conhecimento do trabalho dele através de uma exposição, né, que nós vimos, né, dele num shopping, e vimos que era a pessoa certa para assinar essa exposição que já tínhamos pretensão de fazer, né? E quando a gente conversou com ele, super topou o desafio e acabou superando nossas expectativas, né? Ele não só entregou obras maravilhosas, mas ele teve o cuidado, teve a sensibilidade de estudar, pesquisar a história de São Francisco de Paula para poder entregar, né, algo excepcional, e foi excelente. Nesse período de festas natalinas, vale a pena conferir a exposição de pinturas sacras de Pedro Pereira no Palácio Tiradentes. Essa exposição está aberta aqui no 3º andar, de segunda a sexta até dia 5 de janeiro, de 10 às 17. Portanto, venham todos, é um prazer recebê-los. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.